Então, através dessas três personagens principais, vamos conhecer um pouco mais de tantos outros grandes nomes, como Rossini, Verdi, Mozart, George Sand, Chopin, Brahms, Liszt, Schumann, Flaubert, Dickens, Victor Hugo, Wagner, Strauss, Tolstói, Dostoiévski, Émile Zola, Manet, Monet, Degas, Pissarro, Henry James, Cézanne. Olá! Estamos de cenário novo, mas meio improvisado, porque esse espaço ainda vai mudar um pouquinho, então provavelmente alguma coisa, o ângulo vai mudar de novo, mas não estou aqui para falar sobre isso, e sim para falar sobre um livro que eu já terminei no dia 1º de janeiro, que é Os Europeus, o século XIX e o surgimento de uma cultura cosmopolita, de Orlando Figes. E antes de falar sobre o livro em si, eu quero falar sobre a minha experiência de leitura com ele, porque quando eu vi esse livro eu fiquei maluca. Imagina a minha cara, a história, falando da Europa. Eu sou muito curiosa de saber como as coisas surgiram, como começou certos assuntos. E esse livro fala sobre a grande transformação que a ferrovia trouxe como o continente europeu a princípio, e que, claro, se espalhou para todo o mundo. E então eu fui com muita sede ao pote, eu queria muito esse livro, aí a Gabi me deu de presente. E como ela já tinha também, a gente combinou de ir na hora que desce, porque é um livro grandinho, né? A hora que desce, então a gente ia começar a ler juntas, e se eu não me engano, a gente começou a ler por setembro, outubro, não sei, mas acho que mais ou menos nessa época. E, bom, eu terminei dia 1º de janeiro, então o que houve, né? Houve o seguinte: os primeiros capítulos desse livro não é bem como eu esperava. Na verdade, não é nem o primeiro capítulo, foi o segundo capítulo. A gente estava super animada com essa leitura, mas a gente meio que tomou um balde de água fria. O primeiro capítulo, ele vai falar sobre, de fato, as primeiras ferrovias e como foi a inauguração dela. Inclusive, o livro começa de uma forma que eu gostei bastante. A primeira frase da introdução é: o primeiro trem a vapor partiu da Gare Saint-Lazare em sua viagem pioneira para Bruxelas às 7h30 da manhã do dia 13 de junho de 1846. Um sábado de sol. E assim ele começa, então ele vai desenvolver bastante esse assunto, só que eu errei, é na introdução, não é no capítulo 1. E aí, no primeiro e no segundo capítulo, ele vai falar sobre um tema que eu tenho curiosidade, eu gosto também, que é a história da ópera, da música, como que funcionava naquela época, e eu achei super interessante. Mas chegou num ponto que tanto eu quanto a Gabi achamos um pouco repetitivo. Por quê? Porque a gente estava esperando a parte da literatura. A gente queria saber sobre os livros, eu queria saber muito sobre as artes também. Só que ele foca muito ali no começo na parte da música, da ópera. Por quê? Porque esse livro traz três personagens principais, que é a Pauline e o Louis Viardot e o Ivan Turgenev. Bom, o Orlando Figes, não sei se vocês já conhecem, ele é um historiador, ele é professor de história, agora não me lembro qual universidade, mas uma universidade grande lá na Europa, no Reino Unido. E a especialidade dele é a história da Rússia, né? Tanto é que aqui eu tenho mais 2 livros dele que eu ainda não li, mas pretendo, que é Uma História Cultural da Rússia e Sussurros. Então, ele vai trazer também para esse livro uma personagem russa, que é o Ivan Turgenev. Então, a gente vai ver todo esse desenvolvimento da ferrovia e das grandes transformações que elas trazem através dessas 3 personagens principais. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar na Pauline e nem no Louis, e eles são pontos chaves e muito importantes da história dessa transformação. E então acho que eu criei muita expectativa, eu esperava alguma outra coisa que no começo do livro não atendeu. Porém, do capítulo 4 em diante, atendeu e muito. Tanto é que aí, o que aconteceu? A gente abandonou a leitura,
por um tempo, porque a gente viu que não estava andando, a gente tinha outras coisas em andamento também, então a gente decidiu deixar de lado até que a Nicole me puxou de volta para essa leitura, porque ela começou também, e aí ela foi comentando, e aí foi me despertando essa vontade de pegar ele de volta. Peguei e, superada essa minha expectativa frustrada, que a culpa é inteiramente minha de ter criado uma expectativa do livro, que não foi atendida no começo, mas foi totalmente atendida depois. Então eu peguei ele de volta e devorei. Eu li do capítulo 4 em diante, eu li em 3 dias. Eu não conseguia largar este livro. Eu fiz várias marcações e, assim, eu nem marquei tudo que eu queria. Tem várias páginas que eu grifei e nem botei a tag, porque senão ia ficar demais. Então, quando terminei esse livro, fiquei impactada positivamente, eu gostei demais, eu escrevi uma resenha e não sei se vocês vão querer que eu leia essa resenha ou não, se vai funcionar, mas no final do vídeo, então, eu vou ler essa resenha. Não ficou tão grande, mas também não ficou tão pequenininha pra virar uma legenda no Instagram, não sei como ficaria, posso até tentar depois pra ver. Mas então, se vocês tiverem curiosidade pra saber o que eu escrevi, eu vou ler no final do vídeo. Bom, então é isso. Nós vamos conhecer uma história fascinante de transformação do continente europeu, principalmente no quesito música, teatro, literatura e, claro, arte. E também tem essa transformação no turismo. Achei muito interessante, tem muita curiosidade nesse livro. Se você é do tipo que gosta de história e gosta de saber como as coisas surgiram e gosta de saber curiosidades que você nem sabia que queria saber, esse livro é espetacular. Bom, então, a Pauline, ela é uma mezzosoprano espanhola, então aqui a gente vai acompanhar um pouquinho já da vida do pai dela, que foi já um artista famoso, e a irmã dela também. E aí quando a irmã dela falece, ela meio que supre esse lugar que a irmã dela deixou. E então ela cresce muito e ela é extremamente importante, né, nesse cenário da ópera e do teatro, e aí ela vai casar com o Louis, e o Louis já trabalhava com essa questão toda de teatro, de meio que agente, e meio que no bastidores dessas apresentações, e então ele já estava no meio da música, e aí então eles se casam e ele meio que vira o agente da Pauline. A Pauline fez muito sucesso lá na Rússia. Porém, imagina como que era para fazer essa turnê desses artistas na época que não tinha trem. Imagina sair lá de Paris para ir para São Petersburgo para fazer uma turnê de meses. Então, assim, era meses só para chegar até lá, né? E aí, com a chegada do trem, absolutamente facilitou demais. E aí tudo foi surgindo, e aí tudo foi se transformando, a turnê se transformou, logo a indústria da música se transformou e virou uma indústria, porque as pessoas tiveram mais acesso. Esse subtítulo do surgimento de uma cultura cosmopolita é algo essencial, assim, porque antes as pessoas de distintos países não tinham acesso à cultura de cada um. Então, ao mesmo tempo que a gente vê alguns reclamando de que agora se perdeu aquela nacionalidade, tá tudo muito misturado, ao mesmo tempo que isso acontece de fato, a gente não teria acesso a obras, por exemplo, aqui o Tolstói. Então é muito interessante a gente ver que com a facilidade desse acesso a outros materiais, outro tipo de cultura, de livro, de música, porque a ópera vai surgir lá na Itália e vai se espalhar por toda a Europa, e inclusive vai para a América também. Então essa mistura de conhecer novas culturas é muito importante. Imagina a gente não ter acesso a essas obras, né? Então, houve a crítica
de que agora é tudo meio que misturado, mas ao mesmo tempo a gente não teria acesso a grandes obras de arte, de literatura, de música. Então, devemos muito ao surgimento das ferrovias, que possibilitou que isso chegasse até mais pessoas. E aí, quando ele vai aprofundar mais na parte da literatura, vai mostrar como que surgiu os editoriais, como que surgiu a questão de tradução, a questão de direitos autorais, que também foi um problemão na época. A gente vê a questão de pirataria hoje em dia, mas essa pirataria já é muito mais antiga do que a gente imagina. Naquela época também rolava solta. E assim, péssimas traduções que alterava a questão do contexto do livro, inclusive o Turgenev passou por isso. Então, gente, é tanta coisa, eu não vou nem entrar nos pormenores, eu vou tentar dar uma generalizada assim mesmo dos assuntos que eu tô lembrando agora, porque já faz mais de um mês que eu terminei essa leitura, ela ainda tá super presente, mas é tanto detalhe, é tanta coisa que com certeza eu vou deixar algo de fora. Vou fazer um adendo aqui agora para falar da questão da arte, das obras de arte, e eu não tinha a menor ideia do quanto a figura do Louis Viardot foi importante na questão da arte, porque essa época estavam surgindo os primeiros museus, esses grandes museus que a gente conhece hoje. A gente tem sempre que lembrar que museu, como a gente vê hoje esses museus de arte, esses grandes museus de arte que tem muitas criações de arte, eles são extremamente recentes. Quando a gente volta mais lá para trás, eles nem imaginavam essa exposição do jeito que é hoje, apesar de que existem museus antigos sim, mas eram museus de outra espécie. Então, esse tipo de museu deve muito hoje ao Louis Viardot. Ele era um especialista em arte e ele que trouxe essa organização como ela é hoje. Ele entendia muito de arte espanhola também, principalmente, e ele tinha catálogos, então ele fazia catálogos dessas obras e também foi ele que influenciou a deixar essas obras de uma forma mais ordenada, porque elas eram tudo bagunçadas, não tinha uma ordem lógica, as alturas eram totalmente diferentes, não era assim a altura dos olhos, era mais para cima, é difícil de ver, era uma coisa meio bagunçada, digamos assim. Então, o Louis teve muita participação nisso, nas questões de exposições, e ele entendia muito de arte. E aí, com as ferrovias também veio o quê? O turismo. A gente pensa que hoje, né, é assim, mas não, gente, já era assim. Inclusive lá na Itália, eles já se incomodavam com os turistas. Mas, de novo, imagina se a gente não pudesse visitar essas maravilhas todas, né? E aí é que eles falam principalmente dos britânicos, dos turistas britânicos. E dos guias de turismo. Gente, é interessantíssimo. A pesquisa que o Orlando Figes fez para fazer esse livro é preciosíssima. Tem muita informação de como as coisas surgiram aqui, e inclusive, né, os roteiros de viagem, os guias de viagem, e ele vai citar aqui nomes que eu nunca tinha ouvido falar. Ele vai contar dos pacotes de viagem que era feito já na época. É muito legal. Eu devorei o livro quando começou a misturar mais assuntos assim, e ele supriu demais as minhas expectativas. E quanto aos personagens principais do livro, porque a gente vai conhecer tudo isso através da Pauline, do Louis e do Ivan Turgenev, porque ali tinha um triângulo amoroso. O Turgenev foi amante da Pauline, ele era extremamente apaixonado por ela e, inclusive, muitos russos não gostavam muito dela também, porque dizia que tirou o Turgenev da Rússia por causa dela. Então, assim, onde eles iam, ele ia atrás mesmo. Eles moraram um tempo lá em Baden, na Alemanha, e aí o Turgenev vai junto também, vai fazer essa casa lá. E é muito engraçado ver o quanto eles lidavam muito mal com a questão do dinheiro. Eles ganhavam rios de dinheiro, daqui a pouco eles não tinham mais nada, aí um supriu o outro, aí o Turgenev
emprestava dinheiro para eles, mas ao mesmo tempo o Turgenev, no começo, ele vivia da pensão da mãe dele, então ele vivia assim, meio quebrado, e aí os Viardot ajudavam ele. Mais pra frente tem um momento que eles não estão muito bem economicamente, e aí o Turgenev vai suprir, então eles ficam nesse jogo aí de ganham muito dinheiro, daqui a pouco não tem mais nada. Mas é muito interessante ver o desenvolvimento deles como artistas e o quanto eles influenciaram na questão da arte como um todo. O casal Viardot fazia saraus, levava vários artistas, tanto em Paris como em Baden, como também depois eles moraram na Inglaterra por questão da guerra, então vai contar ali também o preconceito que eles sofreram quando moraram em Baden, porque os Viardot eram franceses, então eles vão sofrer muito preconceito também, o Turgenev por tabela. E então, um período, quando a França e a Alemanha entrou em guerra, eles foram morar na Inglaterra. Tem a questão também do Turgenev, quando ele voltava para a Rússia, que também não era muito fácil. Quando tinha aquela parte da perseguição do czar, ele também meio que pisava em ovos, ele acabava não ficando tanto tempo lá por causa da Pauline e por causa dessa censura que tinha, né, com os livros dele também. Tem uma passagem, gente, que o Dostoiévski vai para Baden e ele apronta uma com Turgenev que eu fiquei assim, Tem uma personagem no livro Os Demônios, que é baseado no Turgenev, né? E aqui ele vai contar essa história e também mostra muito essa questão do vício do Dostoiévski em jogo, que a esposa dele foi viajar com ele para lá justamente porque já estavam com uma situação um pouco complicada financeiramente por causa do vício no jogo. E aí ele vai lá e avacalha bastante. Tem muita coisa de escritores que a gente vai ficar conhecendo. O Turgenev não era muito fã do Victor Hugo. Aqui também vai falar sobre o Zola. E o Zola, né, que é tão falado hoje como um escritor que pensava, né, no povo e tal. Olha, marqueteiro de mão cheia. Não que ele não se preocupasse, mas ele estava mais preocupado em atingir o público do que no assunto em si. Aí vocês vão ter que ler o livro para saber do que eu estou falando. E aí tem todo o nascimento da questão do impressionismo que eu conhecia, mas não com tantos detalhes, não com a visão de um grupo maior, assim, muito legal. Inclusive, tem um grupo pré-impressionistas que hoje sequer é citado, e na época se apostava muito mais neles do que nos impressionistas. O Turgenev vai comprar um monte de quadro que depois não vai valer mais nada. Gente, é tanta coisa, é tanta riqueza de detalhes que eu nem vou tentar entrar muito neles, porque eu vou deixar passar muita coisa legal. Então, só lendo é um livro que vale muito, muito a pena ler. É um livro riquíssimo de informações, é um livro que vai te mostrar como surgiu muita coisa, ele vai mostrar inclusive como surgiu os cabarés e tem tanto detalhe, é tanta novidade que, olha, já me dá vontade de começar a ler de novo. Realmente, gente, tem muito assunto envolvido aqui. Eu acho que só não vai gostar quem não é muito de livro de história, porque sim, é um livro bem histórico, pode ser cansativo para algumas pessoas, o que foi o caso para mim no começo, mas hoje, quando eu for reler, eu tenho certeza que eu vou devorar os primeiros capítulos também, porque eu já não tenho mais aquela expectativa errada do livro. E se você gosta de história, ler. Eu marquei tanta coisa que eu separei algumas que eu gostaria de falar com vocês. Deve ter assuntos aqui que eu nem falei. Aqui ele vai falar do começo de grandes museus. Entre eles o Victoria and Albert Museum e o National Gallery em Londres, o Hermitage em São Petersburgo. E aqui ele vai falar também de uma nova atração turística, o início das excursões a relicários literários, como a Terra das Bronte, a Terra Natal do Shakespeare, a Casa do Goethe. Aqui surgiu um novo quesito de turismo
que a gente tem até hoje, né? E ele vai falar também das exposições mundiais, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Eu aconselho vocês a verem, porque eu adoro aquele tema. Vou deixar linkado aqui, caso alguém tenha interesse. Vamos ver, aqui também ele vai falar dos livros do Louis. Eu procurei os livros do Louis sobre a história da arte, sobre os museus, mas eu não achei. Se alguém souber, me avisa. Vai falar um pouquinho, claro, ele não vai se aprofundar nesses assuntos porque são assuntos demais, né? Ele vai passar por esses assuntos através das personagens principais que eu já falei pra vocês. E vai falar também sobre a reforma urbanística do Plano Haussmann e ele vai respingar aqui também a do Cerdá, se eu não me engano. Sim, a reconstrução de Berlim. Então é muito assunto assim pra quem não conhecia e conhecer e se interessar, se aprofundar depois. Então tem vários tópicos que às vezes não é da nossa área, mas aí desperta aquela vontade e a gente procura depois. Então eu gosto muito desse tipo de livro. Aí aqui ele vai falar dos impressionistas e que o Turgenev os evitava e acabou se dando mal porque ele investiu mais nos pintores de Barbizon do que nos impressionistas e depois teve um prejuízo grande. E eu gostei muito do que ele vai falar aqui do Henry James, que a princípio o Henry James também não gostava dos impressionistas, ele era meio que contra. Aí no começo ele torcia o nariz, mas depois ele vai mudar de ideia e vai apreciar bastante Manet, Degas, Monet. E, inclusive tô bem curiosa para ler o livro dele sobre vida dos artistas, quero saber o que ele vai falar. Ele tem outros livros também que já estão no meu radar. O livro conta com 8 capítulos, introdução e epílogo, e o último capítulo se chama A Morte e o Cânone. E ele vai falar então da morte do Turgenev principalmente, mas a de outros artistas também ele vai citar, como foi o funeral do Victor Hugo, que tomou uma proporção assim absurda. Ele vai falar também, o Louis Viardot morreu meses antes do Turgenev. O Louis faleceu no dia 5 de maio e o Turgenev no dia 3 de setembro de 1883. Vai contar aqui das dores que o Turgenev tinha, da mudança que ele fez nesse finalzinho da vida. E depois que ele morre, o corpo dele é levado para a Rússia, tem um cortejo também bem grande lá, é bem interessante. E aí o epílogo continua com a Pauline, que vai morrer bem mais tarde. Ela até tentou se matar sem os dois, com 62 anos. Mas então ela vai morrer em 1910. A Pauline nasceu em 1821. E morre em 1910, então assim, é muito legal ver através de um pouco da biografia dela, tudo o que ela viu. Tem até uma citação aqui no final que eu achei bem impactante, de uma carta do Saint-Saëns a Pauline Viardot em 19 de dezembro de 1909. Ele fala: as ferrovias, a navegação a vapor, o telégrafo, a iluminação a gás, os telegramas e a iluminação elétrica. Você assistiu ao nascimento de tudo isso. E agora existem carros que andam por conta própria, telégrafos que falam e aeroplanos. E quantas mudanças no campo da arte! Você começou quando Rossini, Bellini e outros estavam no auge da glória. Viu, depois do brilhante reinado de Meyerbeer, de que maneira e de que brumas surgiu a arte de Richard Wagner. E agora, o surgimento da arte de Richard Strauss, o precursor do fim do mundo. É o anticristo em música. Bom, aqui também vai falar do Mozart, do Brahms, do Schumann e da Clara. Vai falar da George Sand, que era quase como uma mãe adotiva, assim, para ela. Elas eram muito próximas, elas sempre trocavam cartas. É um livro inesgotável, tem muita coisa que dali pode puxar. E agora eu vou ler para vocês o que eu escrevi logo que eu terminei a leitura, porque com certeza tem mais alguns detalhes aqui que eu deixei passar. Uma história fascinante da transformação do século XIX através das ferrovias. Música, teatro, turismo, literatura, arte, todos esses universos são tomados por uma onda de mudanças através da facilidade que o novo transporte possibilitou. Pauline e Louis Viardot e Ivan Turgenev são nossos guias para essa grande aventura que vamos adentrar nessa leitura. Através de suas histórias, vamos conhecer tantas outras.
Paulini, com sua origem espanhola, influência da música italiana e seu dom, nos leva ao mundo da ópera e toda a repercussão que isso gerou na vida da sociedade com os teatros, as turnês, as intrigas dos bastidores, que eram muitas, e a revolução econômica através das vendas das partituras, porque depois, quando ela vai se aposentar, quando a voz já não consegue mais aguentar as turnês, ela começa a ganhar dinheiro com as partituras das músicas que ela vai compor também. No começo era bem complicado, então tem todo o acompanhamento de como esses artistas conseguiram se manter depois. O Louis Viardot, além de agente de sua esposa e estar dentro do mundo da música, é uma figura indispensável ao falar em arte nesse período, já que expandiu o conhecimento sobre o assunto com seus guias de museus, que orquestrou a disposição das obras de uma forma mais coerente para melhor apreciação. Turgenev, por sua vez, traz a bagagem literária, mostrando todo o seu esforço para que a literatura russa fosse amplamente divulgada, passando pelo começo do mercado literário, como iniciou o mundo das editoras, dos direitos autorais, de tradução e, novamente, de intrigas. Essas não faltam nunca. Quanto às traduções, muito se deve a esse cosmopolita escritor. Gente, pois é, esse é um assunto também que vale ser comentado. A importância do Turgenev para trazer as obras russas para o resto da Europa, o esforço que ele fez para conseguir isso foi tamanho que ele traduziu para o francês e para o alemão, e ele traduziu várias obras, ele brigou com várias outras traduções terríveis. Ele foi indispensável no início do mercado da literatura russa. Ele orquestrava, além das traduções, os direitos com os escritores, com os agentes. Ele lia as obras e ele queria trazer... Guerra e Paz foi uma obra que ele insistiu para que fosse levada, porque todo mundo precisava conhecer. É interessantíssimo. Ele era super amigo do Flaubert também, ele tinha nessa figura um grande amigo. Quando o Flaubert morreu, ele ficou muito sentido. O que a literatura russa deve para o Turgenev não é pouco. Então, através dessas três personagens principais, vamos conhecer um pouco mais de tantos outros grandes nomes, como Rossini, Verdi, Mozart, George Sand, Chopin, Brahms, Liszt, Schumann, Flaubert, Dickens, Victor Hugo, Wagner, Strauss, Tolstói, Dostoiévski, Émile Zola, Manet, Monet, Degas, Pissarro, Henry James, Cézanne e... Isso só para citar os nomes que vieram à minha mente enquanto escrevo. Vamos conhecer como começou o mercado da música, da arte, das editoras, a influência das grandes exposições mundiais, a abertura dos museus de arte, a chegada da fotografia, esqueci de comentar também, foi muito importante. Vamos passear pela Belle Époque e os surgimentos dos cabarés, pela execução do Pano Haussmann, pela exposição paralela dos rejeitados do Salão de Paris, dando início ao movimento impressionista. Vamos viajar da França para Bruxelas, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, Viena, Rússia. Sair dessa leitura querendo ler Madame Bovary e a Educação Sentimental do Flaubert, A Pequena Fadette de George Sand, Memórias de um Caçador e Fumaça do Ivan Turgenev, O Jogador do Dostoiévski, Guerra e Paz do Tolstói, Germinal, já que não temos a obra do Zola citada no livro, não tem tradução aqui no Brasil, e muita vontade de conhecer as escritas de Henry James. É um livro riquíssimo em informações. Realmente a pesquisa feita por Orlando Figes foi muito vasta e primorosa. Adoraria uma continuação até A Geração Perdida. Gente, se tivesse uma continuação desse livro, eu ia amar. Então fica aqui a minha recomendação. Leiam os europeus e depois me contem se vocês não vão sair com uma lista enorme de tantos interesses também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!